Oi, boa tarde a todos, bem-vindos à nossa próxima facilitação, nossa próxima masterclass com a nossa querida Gabriela Asmar. Eu pedi para vocês chegarem um pouquinho antes para a gente fazer um apanhado muito rápido. Eu sei que nós conversamos com a Susan na semana passada, mas eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre a plataforma do CR Connection. A Susan falou da plataforma EMA e eu queria fazer alguns aportes sobre a nossa plataforma. Então, vocês receberam esse manual de práticas, tá? Esse manual de boas práticas e também boas-vindas. E tá lá perdido no WhatsApp, né? Então, é isso que eu quero explicar hoje, porque ele não vai, todo esse material está concentrado num único lugar, que é a plataforma CR Connection, que ela dá apoio à plataforma EMA. Então, veja, todo o material que a gente manda, ele, ao invés de ficar só no WhatsApp, fica dentro dessa plataforma, tá? Então, eu vou passar aqui rapidinho o nosso manual de boas práticas. Então, aqui uma fala do Bruce, né? E aí, é aqui que eu queria hoje fortalecer isso com vocês, porque não tivemos oportunidade de falar na aula passada. Então, olha só, você pode acessar na web esse Impacta Brasil com o final 21 aqui, né? Que eu já vou acessar. Então, você tem no teu computador ou você pode baixar no teu celular. Se você tem o sistema Android, então você vai lá na sua loja de aplicativos e busca Conflict Resolution. Se você tem iOS, você busca o Moodle. Então, você baixa o Moodle e depois acessa, você coloca esse endereço, tá? Então, você vai poder acessar o curso também do teu celular, né? E a plataforma do teu celular. Por que eu faria isso, né? Então, você tem acesso direto ao curso, tem aviso da comunidade, tem a calendário das masterclasses, os links para as gravações. Então, ele é um facilitador para você acompanhar também o curso nas atividades de masterclass, ok? Bom, aí assim que você abrir lá, né, aí você vai ver que tem aqui, tem aqui em cima a apresentação e o conteúdo, né? Dentro do conteúdo você vai ver toda a programação. Esse é o conteúdo da plataforma CR Connection. Aqui você vai ver os próximos eventos e as entregas das atividades, ok? Então, a hora que você abre essa plataforma, você vai ter lá boas-vindas, aí você vai ter autorização de uso de imagem, né? O que que é isso? Então, ali você dá uma olhada sobre essa questão de privacidade e proteção de dados. Mas por quê? Porque, por exemplo, vai ter uma pesquisa que a gente vai pedir para vocês fazerem, todas anônimas, mas enfim, a gente, né, está aí atendendo determinações da LGPD. Aí tem também o acesso, você pode fazer o acesso por aqui por dentro da plataforma, ou você pode fazer o acesso direto, né, no EMA. Né? Então, percebam, são duas plataformas. A CR Connection, que dá suporte à plataforma do curso do EMA, tá? Aí, aqui você tem uma série de outros de outros links que depois a gente vai abrir rapidinho. Quando você clica aqui, né? Aí você vai abrir a página do curso. Uma vez que você ponha do EMA, né? Uma vez que você ponha o username e a tua senha, aí você já passa a acessar normalmente o curso. Aqui, essas são um pouco das orientações que a Susan deu, né? Na verdade, todas as orientações que a Susan deu, que estão compiladas aqui em português, tá? Então, eu vou pedir a gentileza de vocês vocês lerem, para tirar, sanar quaisquer eventuais dúvidas, tá? Aí, também, como realizar o curso e a gente se refere às masterclasses, né? Então, ela falou um módulo por vez, espera um pouco para fazer o próximo. Tem uma coisa que eu acho que é bem importante da gente dizer aqui, né? O experimente. Então, vocês têm dois tipos de atividades dentro do curso. Vocês têm o
atividade propriamente dita que vai do módulo, que essa é a que vai gerar a sua certificação, e você tem os experimente, os try it. Esse experimente são exercícios. São exercícios com casos, são exercícios com outras reflexões. Então, esse você não é obrigado a fazer, mas a gente aconselha muito a fazer, né? Então, você vai ver ao longo do curso esse experimente também, tá? Cada módulo, então é um diário de aprendizado. Então, eu tive participantes no curso anterior que eles salvavam, né, num portfóliozinho das atividades do curso. Então, daí depois você põe lá numa pasta e vai abrir as atividades do curso. Depois eu quero chamar atenção a alguma outra coisa também dentro do curso, tá? Conclua o módulo antes da facilitação, esse é o ideal, né? No mundo ideal é melhor fazer o módulo antes da facilitação, mas se você tiver dificuldade de ir acompanhando antes da facilitação, faz depois. Preparado para discutir, faça perguntas, você pode enviar perguntas para o Bruce, para quaisquer dos participantes, dos facilitadores, pode ser na hora e pode ser depois também. Fez a atividade, teve alguma dúvida, pode enviar. Ok, divirta-se, coloca as lições em prática. Aí, tá faltando uma coisita aqui. Aqui. Bom, aí aqui vocês têm o calendário, né? O cronograma de atividades que vocês já receberam várias vezes, e enfim, todas as aulas aqui, os horários, os facilitadores e os temas. Aí aqui vocês têm o calendário. Aqui eu quero chamar a atenção, tá? Que vocês têm o calendário de setembro, outubro e novembro. Perceba o mês de outubro, né? Ele é um mês bem carregado, né? Então é um mês que tem as facilitações e tem as entregas. Então, vamos pensar assim, a gente está numa linha de corrida. Então, você pensa que são ali 5 entregas e 9 masterclasses, as quais já foram 2, essa é a terceira, né? Então, o mês de outubro você vai ter entregas e masterclasses. Entregas e masterclass. Então, em amarelo estão as entregas. Perceba que dia 9 você vai começar a entrega do módulo 1. Então, teve esse tempo de adaptação e de acesso, né? Para quaisquer problemas de acesso. E eu já vou aproveitar aqui e perguntar para vocês: alguém está com problema de acesso à plataforma do curso EMA? Se alguém tiver com problema, pode abrir o áudio e falar. Beleza, todo mundo acessando. Então, olha lá as entregas. Dia 9, o módulo 1, dia 16, o módulo 2, 23, o módulo 3, e assim sucessivamente, até o dia 6 de novembro. Então, pensa que é uma trajetória na qual você tem um mês um pouco mais carregado, que é outubro, mas aí, novembro, a gente já está quase finalizando. Tá? Então, essa dedicação, essa disciplina neste mês. Uma dica que agora sim eu vou dar fortemente é que essas atividades, eu acho que não está escrito aqui, mas enfim, que essas atividades vocês procurem fazer em duplas ou trios. Veja, não só para diluir um pouco esse peso dessa carga, mas também, por que eu reforço isso? Para vocês trocarem ideias, trocarem experiência. Então, eu acho fundamental. Ah, mas eu não conheço ninguém. Veja, o que nós podemos fazer é criar um painel de perfis, né? E aí vocês, de repente, conecta com o seu colega. Eu vou
Eu vou pedir isso para vocês hoje à tarde, depois que nós terminarmos a Masterclass. A Gabriela deve estar entrando, eram essas as informações que eu queria dar de forma mais pontual. Também dizer que todas as atividades, elas vão demandar, elas vão ser acompanhadas de feedbacks, tá? E se vocês forem fazer em dupla ou trio, então o que vai acontecer? Todo mundo entrega, porque tem que dar um check lá, né? Todo mundo entrega. Porém, entrega a mesma atividade e põe no título que você fez com fulano, beltrano, cicrano, tá? As masterclasses todas ficam gravadas e colocadas na plataforma. Que mais? E aqui, questões técnicas, né, de limpeza de memória cache, de navegação e tudo mais. E aqui, o último pedido. Vou colocar também lá para vocês. Vocês têm um survey aqui, um questionário sobre a aula, né? Desculpe, sobre o perfil do participante, desculpe. Tem a aula e o perfil do participante. Aqui é um perfil do participante, 5 minutinhos, vocês nos ajudam a entender melhor essa comunidade, para prospectar mais. Então, essa é uma forma da gente conseguir também ampliar essa comunidade, a gente entendendo melhor as pessoas que se atraem por esse curso, tá? Ok, finalizamos. Deixa eu ver quem é que já está aqui. Deixa eu ver se a Gabi já chegou. Eu acho que não. Não, ainda não. Então, nesse meio tempo, o que eu acho que dá para a gente fazer muito rapidamente aqui, ó, acessar o Impacta Brasil na web. Vamos ver se ele vai acessar diretamente aqui. Epa, epa. Tá, acessou. Então, nós temos aqui, né? Na verdade, está com o meu login, então o meu login ele é um pouco diferente, ele é de administrador, mas, então, o que vocês vão ter? Aqui a apresentação e aqui o conteúdo, né? Então, avisos não temos, regras de comunidade. Deixa eu só tirar do modo edição. E boas-vindas. Quem somos? Aqui vocês têm aquele apresentação inicial. Aqui você tem o manual de boas práticas que vocês acabaram de ver. A Oi. gente está vendo o PowerPoint ainda. Oi, perdão. Desculpe. Tá. Agora sim, né? Certo? Agora sim. Então, vocês têm os avisos, a regra de comunidade, boas-vindas, quem somos, é aquela apresentação inicial que fala dos facilitadores, que fala do curso, enfim, é bem rapidinho, são 5, 6 slides. Aqui é o manual de boas práticas que os senhores acabaram de ver, aqui tem o calendário de atividades que vocês acabaram de ver, aqui tem essa autorização de uso de imagem por problemas, né, questões de LGPD. Aqui vocês têm o acesso ao curso, né? Aqui vocês têm a pesquisa e, como dizem os americanos, so on and so forth. E as masterclasses que estão aqui com as pesquisas de satisfação. Aqui na sua lateral, você tem o calendário com as entregas e as aulas do curso. Uau, pronto. Vou parar de falar e deixa eu ver se a nossa querida Gabi já chegou aqui. Não. Achando estranho, porque ela é super pontual. Vou escrever aqui para ela. Ah, ela falou, já entro. Ok. Estamos aguardando. Muito bem. Queria que vocês me trouxessem se tem alguma dúvida, alguma colocação que queiram fazer. Enquanto a gente só aguarda a Gabi chegar. Eu tenho uma questão, Lu. Oi, querido. Não, eu dei uma olhada geral assim
na plataforma, mas eu confesso que eu não peguei o que precisa, qual é a atividade para o dia 9 que tem que estar concluída. Tá. Então, eu vou acessar para vocês e já mostrar pra- para a gente não ter problema depois, é, porque como o prazo está aí, né? Então, para a gente não ter problema. Então, vamos lá. Eu acho que é uma pergunta importante aí para que todos esclareçam. Você vai Olá. acessar. Hi, Gabi! Oi, querida, tudo bem? Pois, Dois, tudo ótimo. 2 segundos, só que eu só tô resolvendo um problema aqui, tô explicando uma coisa para a galera aqui, ó. Tá bom. O seu login e a senha, ok? Aí você entra. Na minha visualização, eu estou aqui, ó, ver meus cursos, eu não sei exatamente como é a de vocês, mas aí você vai encontrar lá, mediação para advogados. E aqui, Ricardo, atividade módulo 1, atividade módulo 2, módulo 3. São essas as atividades de entrega, ok? Quando você entrega, tica. E é aqui que a Susan vai se basear para daí depois fazer a certificação. Então, tem que estar ticado todo o módulo e a atividade. Esse experimente que eu mencionei, ele é referente, ele está dentro do módulo, mas não precisa entregar. A atividade do módulo, de cada módulo, está bem aqui, e essas são de entrega. Ok? E a última coisa só que eu queria dizer é o seguinte: em cada módulo, vocês têm aqui em cima. Vamos, amiguinho, amiguinho. Ó, em cada módulo, vocês têm aqui em cima recursos. E aqui vocês têm atividades também. E biografia dos especialistas, mas vocês têm recursos. Cada módulo tem recursos, tá? Então, não esqueçam disso. Pronto. Já fizemos as já fizemos as apresentações técnicas do curso. Agora vamos fazer a apresentação da nossa querida Gabriela. Para mim é uma emoção estar aqui com a Gabi sempre, né? Porque o currículo dela, os senhores já viram, é indiscutível, uma pessoa extremamente dedicada à lógica da mediação e assim, uma das pioneiras no Brasil no assunto, porque um dia ela viu, voltou e disse: puxa, eu acho que isso pode acontecer no Brasil. E então, essa determinação da Gabriela, somada ao coração que ela coloca em tudo que ela faz, né? Essa grandeza, essa generosidade de Gabriela, em inúmeros aspectos que eu não posso contar, de tantos aspectos de generosidade da Gabriela, fazem ela essa pessoa extraordinária, né, que vem aqui a brilhantar o curso para nós todos. Ao final da aula, vocês vão entender o porquê de tão efusivas apresentações. Mas eu quero, sem mais delongas, deixá-los com essa pessoa incrível que hoje vai trabalhar com vocês habilidades do advogado eficiente em negociação e mediação. Então, Gabi hoje está falando conosco a partir de Genebra, já está há um ano lá, né, Gabi? Na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, é uma agência da ONU. Então, é motivo de muito orgulho recebê-la. Por favor, a sala é sua, a aula é sua, o recado é seu. Um beijo grande, sempre bem-vinda. Nada como ter uma amiga, né? É uma maravilha, como é o patrimônio da vida. Mas eu não vou ficar rasgando cedo, não. Vamos passar direto para o assunto. A Lu é uma pessoa muito especial e eu acho que o Brasil só ganha com a Lu e com a determinação que ela tem de fazer desse curso algo ainda melhor do que o Bruce já oferece. O Bruce é maravilhoso, não tenho a menor dúvida. A Susan idem.
mas é graças ao empenho da Lu que o Brasil está recebendo esse curso não só com conteúdo americano, mas com essa abrasileirada que a gente dá, né, Lu? Então, porque isso é que é importante. E eu queria, antes de mais nada, também cumprimentar o Ricardo Barcelos e o Marcelo Girardi, que está de câmera fechada, mas imagino que esteja nos ouvindo, que também são pessoas da... né? Ricardo, a gente se encontrou em Pepperdine, não foi isso? Tá, então eu não estou maluca, não, porque você ficou mais jovem, eu fiquei mais velha, então achei que podia ser algum erro da minha parte. Mas, Deve ser então, a minha câmera que é muito boa. realmente, eu estou precisando de uma dessas. Mas você está no Brasil agora? Porto Alegre, né? Tô de volta. Faz Então é já. do Brasil, né? Então, não estou brincando. É um Brasil, assim, digamos, interessante. Né? Eu não quero ficar comparando aqui Brasis, não, porque a gente sabe que tem muitos mesmo, né? Mas cada um com a sua beleza. E então, o Marcelo chegou, é um prazer, uma honra e uma responsabilidade estar aqui falando para vocês com esses ases aí. E os demais, que eu tenho certeza que também são, mas eu só não conheço ainda. Tudo bom, prima? Muito feliz de estar aqui te ouvindo. Pois é. Se eu soubesse que você vinha, eu tinha botado meus colares e brincos falar japonês. Eu tô tão maluca. Libaneses. E nós dois somos libaneses. E eu tô saindo de uma reunião agora com japonês, eu tô meio tentando as ideias. Trocando Mas o chip. trocando chip. Ainda bem que eu não falo japonês, senão aí realmente seria uma loucura total. Mas enfim. Então, enfim, vamos começar o nosso assunto e eu falar do curso, que já é muito bom, seria meio que chovendo molhado. O que me parece muito importante é fazer a ponte entre tudo o que o material que vocês já têm do Bruce oferece e a realidade disso no Brasil, né? Então, a gente tem aqui alguns profissionais que trabalham internacionalmente. A gente tem muito a aprender, sem dúvida alguma, com a experiência norte-americana de mediação. E o Bruce, eu acho que vocês já devem saber mais do que eu, ele é um dos principais sócios do maior provedor de mediação comercial do planeta, que é o GEMS. O Bruce foi um dos fundadores de uma organização de muito sucesso na venda de mediação comercial, e essa organização, graças ao sucesso do Bruce, foi adquirida pelo GEMS e se fundiu com o GEMS, isso há, no mínimo, 3 décadas. Com uma diferença importante. Os fundadores do GEMS eram todos juízes aposentados. Então, o nome GEMS é um acrônimo que significa Judicial Arbitration and Mediation Services. E eu vou contar um pouquinho dessa história, que depois vai se entrelaçar um pouquinho com a minha história, e, obviamente, o objetivo não é falar de mim, mas é falar de onde eu trago informação, a visão que eu venho trazer. Então, Judicial Arbitration and Mediation Services fazia sentido num momento em que a mediação ainda não era um mercado sequer nos Estados Unidos. E um juiz nos Estados Unidos, os juízes, eu não sei quantos de vocês têm experiência nos Estados Unidos, mas é um sistema muito diferente. Por acaso, o meu mestrado foi exatamente na comparação do sistema consuetudinário com o sistema positivado. E foi fazendo esse mestrado que eu me deparei com uma frase que falava de mediação, e foi amor à primeira vista, e eu tinha certeza que a minha vida ia ser dedicada a isso, naquele momento, em 1998. Mas muito antes disso, 15 anos antes disso, no final
mais de 15 anos, né? No final da década de meados de 70, foi quando esse juiz, Warren Knight, saiu do bench, como eles chamam, né? Saiu da banca, porque entendeu que para ele aquela experiência já tinha sido suficiente, e ele decidiu montar um negócio pioneiro de resolução privada de conflitos. Basicamente, ele entendeu que o judiciário não foi feito para resolver o problema dos indivíduos, foi feito para resolver o problema da sociedade, o que é muito diferente. Então, toda a estrutura do judiciário é tão robusta, né? Você precisa ter um processo tão detalhado, você precisa ter uma segurança no processo decisório tão relevante, principalmente num país onde a decisão judicial vale mais do que a lei emanada do legislativo, né? Então, isso é muito importante, isso é um marco de principal da diferença entre o sistema consuetudinário e o sistema positivado, que é a hierarquia das fontes do direito, né? Então, no consuetudinário, a decisão de um juiz individual ou de um colegiado é a lei. Então, obviamente, e é uma lei não só erga omnes, daquele caso, mas para todos os casos semelhantes que acontecerão depois dali, né? Então, você vê, quando você estuda essas decisões, que elas vêm mudando contínua e suavemente ao longo da história da sociedade, do país, daquela comunidade, daquele estado, que quer que seja o escopo, de uma forma harmônica com o que está acontecendo na sociedade. Então, esse juiz consuetudinário, a principal função dele é ler a sociedade. E aí entender se a conduta que está sendo discutida está de acordo com o que a sociedade espera dos seus indivíduos ou não, né? E isso baseado nas decisões anteriores e na situação atual, qualquer que seja a circunstância. Então, ele entendeu que o judiciário precisava ser tão robusto porque está falando para a sociedade inteira, mas que, para o benefício das partes de uma situação específica, talvez não precise de tanto. Talvez, com base naquilo que já foi decidido em situações semelhantes, possa haver uma maneira mais rápida, mais eficiente, mais sob medida para aquele caso em si. E ele decidiu, porque também é importantíssimo dizer que, nesse contexto consuetudinário, o meeting of minds das partes, o encontro das mentes, o encontro dos desejos, faz lei absolutamente, né? As restrições à liberdade de contratar são menores. Claro que sempre vai existir, mas são muito menores. Então, as partes têm muito mais liberdade de criar as circunstâncias nas quais a solução de conflitos vai acontecer. Então, ele teve essa luz e abriu lá uma portinha chamada Judicial Arbitration and Mediation Services. Isso foi o Warren Knight. E aí o negócio deu tão certo que ele começou a trazer outros amigos que eram também juízes saindo da banca, né? Juízes aposentados. E isso foi dando muito certo e crescendo. Essa história é muito diferente da história do Bruce. E eu não estou aqui para fazer propaganda do Bruce, mas isso a história dele é um milestone, né? É uma referência. Porque esses juízes que começaram esse negócio bem-sucedido e que montaram esse modelo de negócio, eles tinham como produto principal não apenas a sabedoria deles, mas o prestígio de serem juízes aposentados e a experiência de, como juízes, serem grandes promotores de acordos. Porque também, no direito consuetudinário, e, sobretudo, né, nas cortes norte-americanas, a maioria dos casos que ingressa no judiciário
não vai chegar a uma sentença típica, né? Muitos casos iniciam no judiciário para trazer o outro lado para uma mesa de negociação. Porque a expectativa de um longo processo, num processo civil em que as partes têm liberdade de produzir prova e o juiz tem liberdade de pedir mais prova, só essa expectativa de gasto pode quebrar uma empresa. Então, você tem uma barreira de entrada no judiciário, porque entrar é caro, não é como no Brasil, que você não paga tanto para entrar, mas paga muito para sair, né? Até por conta do tempo. Mas estar no judiciário é algo que pode ser um grande problema financeiro para a saúde financeira de uma empresa, por conta desse custo que você nunca sabe qual vai ser. Com outras diferenças também muito importantes da gente entender, como, por exemplo, a estrutura dos honorários sucumbenciais. Então, no Brasil, você vai ter honorários sucumbenciais relativos ao valor da causa, que é um valor fictício. Nos Estados Unidos, os honorários sucumbenciais são 100% da conta do advogado da parte vencedora. O que significa que você contrata um advogado que você pode pagar, mas se o outro lado contratar um advogado muito mais caro do que você pode pagar, o teu risco é ilimitado, né? Então, isso é algo, são vários aspectos que parecem detalhes, mas que fazem toda a diferença no raciocínio sobre entrar ou não entrar no judiciário e, consequentemente, se não for para entrar no judiciário, quais são as opções, né? Então, isso reforça muito o lugar da mediação na sociedade, tá? Então, esses juízes aposentados traziam consigo esse prestígio de quem viveu longamente o processo decisório do que vai acontecer se as partes tiverem que ir a juízo, ou seja, o que acontece no plano B se essa negociação falhar, né? E quando eles trazem isso como um lugar de mediador, e aí no Brasil, a gente, para quem estuda mediação, eu não sei, Lu, desculpa eu não ter te perguntado isso antes, mas aqui fazendo uma enquete rapidinha, quantos de vocês são mediadores ou já estudaram mediação? Tá, um número. Tá. Marcelo, jura? Tá bom. Então temos alguns que sim, outros que não, e aí eu vou falar dos dois jeitos, né? A maior parte aqui, Gabi, só deixa eu falar, eles são meio de carreira e senior, quase todos eles, né? Acho que todos eles, meio de carreira e senior. Uhum. Tá, mas a minha pergunta sobre quem já estudou mediação ou não, que não tem nada a ver com o que se propõe nesse curso especificamente, né, que é para ser advogado em mediação e não ser mediador, é porque quando a gente é mediador, a gente estuda normalmente os vários estilos de mediação, de intervenção do mediador. E aí a gente tem um espectro entre o facilitativo, que é o menos intrusivo na relação, e meu Deus, me deu um branco agora. Lu, me ajuda aí. Avaliativo. Avaliativo. Tá bom. Então, o avaliativo, quando a gente usa essa palavra, como é que um mediador pode ser avaliativo se o mediador não está lá para dar opinião, né? Aí a gente precisa entender isso no contexto no qual isso foi criado, que é exatamente esse contexto de juízes aposentados. O mediador avaliativo, ele não está indo ali para dar o que a gente chama, que é um outro método, de avaliação neutra de terceiro. Ele não está indo ali para dar a opinião dele. O que ele vai dar como avaliação é, com base na experiência dele, seja como juiz. Bom, então, voltando aqui de onde parei. Então, falando do mediador avaliativo, né? Que vem dessa história de juízes como mediadores, e que inclusive tinha uma expressão, muito antigamente, eu acho que isso já não se fala mais, que falava rent a judge, né? Alugue um juiz. Mas para quê?
né? Você pode rent a judge em diferentes pacotinhos, diferentes produtos. Seja para como um avaliador sem poder impositivo, né? Porque aí seria uma arbitragem, que dá uma opinião que as partes usam como uma referência para então discutir em cima, seja como um mediador avaliativo, na qual o mediador avaliativo pode trazer essa característica de avaliação, não necessariamente do fato de ter sido um juiz. Obviamente que jamais poderia ser um juiz atuante, porque isso seria incompatível eticamente. Mas, sendo um juiz aposentado, usar da experiência dele como um dado de realidade, o que é muito diferente de dar opinião, mas parece pra caramba, né? Então, digamos que são dois irmãos que são gêmeos, né? Mas que, na realidade, um é Flamengo e o outro é botafoguense, para falar do que eu conheço do Rio de Janeiro, né? Um sei lá, gosta de ir à praia e o outro só gosta de subir montanha, né? Então, são animais diferentes, embora pareçam iguais, né? Então, não é dar opinião, é trazer dados de realidade de um ambiente no qual eles são experts para gerar reflexão no processo decisório que continua sendo das partes. Tá? Então, ser um juiz aposentado, principalmente num contexto de direito consuetudinário, é prestígio pra caramba, né? E traz essa referência do que acontece se eu tiver que ir para o plano B. Né? O Bruce nunca foi juiz. O Bruce sempre foi advogado. Então, ele não veio com esse super prestígio como abre alas, né? Ele veio só com o baita conhecimento e a fama que ele começou a criar como um mediador que faz chover, né? Então, o expertise dele é muito mais próximo da nossa realidade, né, do que seria o de um juiz aposentado. E aí, não necessariamente para falar do lugar de mediador, mas também para falar do lugar de advogado em mediação. Então, como vocês veem no curso, o Bruce traz nomes extrasensoriais do mundo da mediação para trazer a visão e a experiência deles, mas alguns deles são juízes aposentados. Dá para notar a diferença de ponto de vista. E um não é melhor do que o outro, mas a questão é que o Bruce é muito mais perto da nossa realidade. E o Bruce, portanto, pode trazer muito mais reflexões úteis para quem está na prática do dia a dia do mercado privado. Então, isso tudo foi para falar do Bruce, mas é tudo útil para a gente entender o contexto do curso, né? E aí eu vou me intrometer um pouco nessa história e dizer como é que eu entrei em contato com eles lá atrás, né? Então, em 1998, quando eu era estudante, estava fazendo mestrado nos Estados Unidos, eu estava fazendo um mestrado, como eu disse para vocês, na comparação dos sistemas consuetudinário e positivado. E eu estava lendo era a última frase do último parágrafo do último texto para a última prova de processo civil, que falava sobre os métodos alternativos, arbitragem e mediação. A frase que usaram para definir a mediação é um método que busca soluções que possam ser aceitas por todos os envolvidos. E eu falei, é isso, né? É isso que eu já tento fazer, eu já tinha naquela época 7 anos de experiência como advogado, e eu já tentava fazer isso sem saber que isso tinha uma metodologia própria, um nome próprio, e que, portanto, estava mais avançado do que o meu empirismo. E eu fui, então, buscar todas as experiências que eu podia. E aí, no ano que eu fiquei trabalhando, fui ser mediadora
voluntária de um centro de justiça comunitária, como eles chamam, que é o que funciona como um tribunal multiportas. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. É um conceito de Harvard, do Frank Sander, que criou uma metodologia, um desenho de sistemas no qual os casos chegam por vários caminhos e encontram um expert em resolução de conflitos que redistribui os casos para o método mais adequado, dentre os quais mediação. Então, num contexto desse, foi onde eu aprendi a ser mediadora na prática. Mas, no escritório onde eu trabalhava num grande escritório internacional, em vários países, eu teve uma situação meio delicada, porque quando eles me contrataram, eles estavam de vento em popa com uma parceria no Brasil, e por isso me contrataram, né, para eu ser uma advogada brasileira trabalhando naquele contexto, para alavancar os negócios com o Brasil que eles tinham. E, no inteirinho entre me contratarem e eu começar a trabalhar, essa parceria não deu certo. Então, eu acabei tendo oportunidades que, para mim, foram, a meu ver, ainda melhores, porque eu pude trabalhar com as equipes de vários países lusófonos, e eu pedi para o sócio principal de litigation, ou seja, de contencioso, me permitir acompanhar as equipes que iam levar clientes à craseado mediação. E foi aí que eu conheci o James, acompanhando clientes em mediação na equipe de advogados. Então, é muito interessante também entender esse contexto, porque já naquela época, eu estou falando aí de 99, 2000, os escritórios tinham equipes de advogados especializados em acompanhar clientes em mediação, que é exatamente o curso que vocês estão fazendo. Não é, não é uma universidade diferente, né? São todos advogados com o mesmo diploma para exercer a profissão, fazendo o mesmo bar, mas com um modus operandi muito diferente. Então, eu gosto de dizer, isso citando doutrina, que o objetivo do advogado é sempre o mesmo, né? De buscar o melhor resultado para o seu cliente. A maneira de buscar o melhor resultado para o seu cliente é completamente diferente. É 180 graus diferente. Porque se num processo adversarial você precisa excluir o direito do ex-adverso, num processo negocial você precisa incluir o que é importante para o ex-adversos e ajudar o seu cliente a propor algo que o outro lado possa aceitar. Então, obviamente, você precisa de soft skills, que na maioria das vezes não são softs, né? São hard pra caramba, para trabalhar com as resistências, na maioria das vezes inconscientes do seu cliente, para que ele possa tomar uma decisão bem informada até sobre o que propor, que vai além do juridiquês, né? Então, é fundamental que a gente entenda o mindset de uma pessoa em conflito. É fundamental que a gente entenda, não precisa nem dar esse nome, mas na prática é neurociência, né? Porque a gente tem, eu vou fazer um super resumo aqui, a gente tem um funcionamento cerebral que a gente quer achar que é muito racional. Principalmente quando a gente está numa briga em que é tudo ou nada, né? E aí a gente acha que a gente está coberto de razão e que é óbvio que o outro lado não está. Porque se não concorda comigo e o que eu estou falando é o certo, então é ele que está errado, ou porque é idiota, ou porque está querendo me enganar, né? Acontece que toda a nossa racionalidade funciona no lobo pré-frontal do nosso cérebro,
que é a parte mais sofisticada. Quando a gente está numa situação de conflito e, portanto, se sentindo ameaçado, a gente tem uma injeção de adrenalina coordenada pelo cérebro límbico, que é exatamente a ponte entre o lobo pré-frontal e o nosso cérebro reptiliano, que fica aqui na região da nuca. Esse cérebro reptiliano na região da nuca, ele é simples. É o matar, morrer, fugir, enfrentar. Ele é reptiliano, o nome é reptiliano, porque ele tem a mesma idade do desenvolvimento dos répteis, né? Os 40 milhões de anos. Nesse cérebro não tem espaço de diálogo. Nesse modus operandi não existe o depende. Não existe o cinza. É preto ou é branco? É um ou é dois? É binário. Né? Não tem meio termo. Não tem decisão. Tem reação do mais básico da nossa humanidade. Então, não dá deste lugar para postergar satisfação. Postergar satisfação é uma habilidade que só se desenvolve com o lobo pré-frontal, e que é o que tirou o homem da caverna e dos galhos de árvore, né? Podendo antecipar problemas e poupar recursos para os momentos difíceis sobreviver, né? Então, decisões complexas precisam ser tomadas deste lugar de sofisticação e compreensão da realidade complexa. Tudo o que a gente não faz quando a gente está em conflito é funcionar desde esse lugar. Então, a gente vai precisar confiar em alguém. E a pessoa mais próxima da nossa confiança nessa situação de um conflito litigioso é o nosso advogado. Então, hoje em dia, a gente tem, provavelmente muitos de vocês, se não todos, já ouviram falar, pelo menos, de advocacia colaborativa. Tá? Não é o que está sendo ensinado nesse curso, que é advogar em mediação, é diferente. Né? Na advocacia colaborativa, você tem uma série de de subprocessos que são típicos. Tá? O que a gente está falando aqui é como é que você, representando o seu cliente, mas estando ao lado dele, porque na mediação, com maior probabilidade, o cliente vai estar presente nas reuniões de negociação, você consegue ajudá-lo a, garantir que ele não vai deixar dinheiro em cima da mesa, garantir que ele não vai se expor demais para não perder cartas que eventualmente sejam necessárias num processo, seja um processo que está suspenso, seja um processo que ainda não começou, mas nada garante que não vá começar. E para que ele possa incluir aquilo que é importante para o outro, mesmo quando a vontade humana e reptiliana dele é pular na jugular do outro e, em vez de meu bem para lá, meu bem para cá, é meus bens para lá, meus bens para cá, farinha pouca, meu pirão primeiro, morreu antes ele do que eu. Né? Então, esse é o reptiliano, né? São o auge da filosofia reptiliana. Né? Como é que a gente tira o cliente deste lugar e devolve o raciocínio dele para aquele lugar no qual ele tem capacidade de voltar a tomar decisões conscientes, decisões intelectualmente ótimas. Né? Então, a primeira coisa que é necessário, e isso é biológico, isso é fisiológico, é confiar. E num primeiro momento, o cliente não vai confiar na outra parte e sequer no mediador, porque o mediador é alguém que, embora possa ter sido muito bem recomendado, mas é alguém que o cliente está conhecendo ali e que trabalha para o outro lado também. Né? Então, como é que eu confio em alguém que está também trabalhando para o outro lado e que chega e me diz que está ali para facilitar uma solução
que seja boa para ambas as partes, ou mais partes, né? Como é que eu, do meu lugar de matar, morrer, fugir ou enfrentar, consigo realmente me abrir com essa criatura que eu nunca vi mais gorda, mais magra, né? Eu preciso que esse advogado seja um garantidor da minha proteção para que eu possa relaxar e voltar ao meu melhor processamento neuronal. Então, esse é o primeiro papel de um advogado numa situação de ser um advogado em mediação é muito mais desafiador? Exatamente. Não sei se vai se mediar, eu não estou lendo a mensagem toda aqui, mas vou tentar ler. Olha, Daniela, é difícil de qualquer jeito, mas tem uma figura de linguagem que eu vou usar aqui, tá? O mediador, o advogado em mediação tem um lado claro. Você está ali advogando para o seu cliente, né? Você está ali para garantir que ele fique satisfeito, né? Você não tem um compromisso com o outro lado. Você só entende que para você conseguir fazer esse melhor serviço para o seu cliente, você precisa ganhar algum espaço de manobra com o outro lado, com o cliente do outro lado, mas, sobretudo, com o seu colega do outro lado, porque, pela ética, você precisa dialogar através do outro advogado, né? Então, você compreende que existe um nível de interdependência desse outro lado e você está tentando fazer com que o seu cliente se ajude. O mediador precisa ganhar a confiança de ambos ao mesmo tempo e consertar não apenas um avião em voo, mas a frota, sem que colidam. Então, não sei se é mais fácil. Não sei se eu posso fazer uma pergunta agora. Claro, todo mundo, por favor, é para vocês aqui. Porque o que me parece assim, o desafio para advogado de mediação, enfim, não sei se é exatamente assim o termo, mas eu anotei aqui os 3 pontos, e um dos pontos que me chamou a atenção foi a questão assim, de fazer com que o seu cliente confie em ti. Você precisa passar essa confiança para ele, mas você, como advogado, também precisa tirar as vendas e estar totalmente aberto para um mediador que você tem referências, mas que você também não conhece. Então, assim, o desafio que eu pensei, né, que eu quis me expressar, foi muito mais nesse sentido que você, como advogado, tu também precisa, primeiro, se convencer, confiar, acreditar que aquele mediador que vai, enfim, tentar a composição é uma pessoa que vai fazer o trabalho de forma correta, né? Mas da forma como tu colocou, realmente o mediador. Eu trabalho no aeroporto, então eu sei bem como é que é assumir uma operação com um avião já voando e ter que dar conta, né? Então, desse lado, realmente eu concordo contigo que tá difícil. Mas, enfim, o desafio é bom de qualquer forma. Exatamente. Mas o que é muito importante é que, quando o cliente vai ao escritório do advogado, né, digamos que seja uma pessoa que ele está conhecendo ali já com um problema instalado e que ele foi indicado, e etc. Você está ali no one-on-one, né, no tete-a-tete. Então, você tem um ambiente no qual o cliente chega. Meu pai era advogado de litígio. E ele dizia que um escritório de advocacia é como uma horta, mas só tem pepinos e abacaxis, né? Então, você recebe, e ele dizia isso, ele falava assim, quando você vai ao médico, você vai para casa e você leva o seu problema. Quando você vai no advogado, você deposita todos os pepinos e abacaxis, né? E você vai para casa levinho, né? Porque o advogado está te vendendo proteção. O advogado está vendendo a sua tranquilidade. Você está pagando pela sua tranquilidade para o advogado cuidar de você.
né? Então, o teu problema fica no colo do advogado. É claro que, num cenário de judiciário, né, o advogado vai fazer o trabalho dele lá a portas fechadas e vai escrever o que ele achar melhor para o cliente, sem saber, na realidade, o que está se passando do outro lado. E o juiz vai receber papel de um lado, papel do outro, né, que é uma grande simplificação da realidade, ainda por cima, porque o advogado tem que encontrar a brecha legal na qual encaixar a necessidade do cliente. Então, é um micro pedaço do quebra-cabeça que ele vai levar para o juiz ver como se fosse 100%, e a mesma coisa o outro lado. E, na realidade, ninguém sabe que imagem vai sair desse quebra-cabeça, né? Porque você só está vendo um lado. Quando você vai para uma mesa de negociação, você está vendo o quebra-cabeça em movimento, né? Em 1000 Ds, né? Não é nem 3D, né? Em vários Ds. E aquilo é uma ameba viva, né? Aquilo vai se deformando, a imagem do espaço negocial vai se deformando à medida em que a negociação vai acontecendo. Então, não tem como você ir com ideias completamente rígidas, né? Porque senão não é negociação. Aliás, muitas vezes o papel do mediador é gerar dúvida. Porque enquanto todos os dois lados só têm certezas, também não tem negociação, tem rigidez, tem monólogos, né? Para gerar diálogo, você precisa gerar dúvida que faça o permear das ideias ser viável, ter espaço para isso. Nesse contexto, eu adoro citar o Einstein, eu amo o Einstein, cito ele em várias situações, e duas frases dele que são sob medida para essa situação é uma: o que me atrapalha é tudo aquilo que eu sei. Dito por Einstein, não por mim, né? Porque do momento em que a gente acha que já sabe o suficiente, a gente para de aprender. E do momento em que a gente para de aprender, a gente para de ver novas possibilidades. Então, acabou ali o espaço de manobra. E a outra frase do Einstein é: eu não posso resolver um problema no mesmo nível de pensamento que eu tinha quando eu criei o problema. Então, se eu tenho uma maneira muito rígida, de novo, né, voltando para a rigidez, se eu tenho uma maneira muito rígida de pensar, não tem esperança de algo mudar, né? Eu não vou, a maneira mais chula de falar a mesma coisa é dizer que não tem nada mais estúpido do que fazer a mesma coisa vez após vez e esperar um resultado diferente, né? É uma perda de tempo, de energia, de dinheiro, né? Dá murro em ponta de faca. Então, eu preciso, como advogado, numa negociação, ajudar o meu cliente a ter essa permeabilidade que vai permitir que o encontro das águas gere um novo produto químico, né? Porque senão não tem encontro, não tem química, não tem negócio. Se eu entendo que o meu cliente vai ser melhor servido pela negociação do que pelo litígio, e não tem nenhum problema se eu entendo que o litígio é melhor, né? Mas então vamos para ele, né? Mas se eu entendo que o litígio não é uma boa ideia, seja pela avaliação do direito, seja pelo tempo que leva, seja pela necessidade do meu cliente não ser algo regulável por lei, eu preciso que o meu cliente esteja apto a se engajar numa negociação e o outro lado também. Então, o grande papel do advogado, né, além de ajudar o cliente a realmente avaliar o limite legal, porque em toda mesa de negociação, a mesa de negociação é do tamanho do gap entre a melhor opção A craseado negociação, que é aquela que, se fosse líquida e certa, eu não ia negociar, né? E a pior possibilidade A craseado negociação, que é aquela que eu temo, né? Então,
a negociação acontece entre o que o livro de Harvard, que é meio que bíblia dos estudos mais antigos de mediação, que é o Como Chegar ao Sim, usa essas expressões de melhor e pior alternativa a craseado negociação. E esses termos muitas vezes são confundidos, não estou dizendo nesse grupo aqui, mas é muito frequente que esses termos sejam confundidos com melhor e pior alternativa negociada. A grande diferença é que a alternativa à negociação está fora da mesa. A alternativa negociada está em cima da mesa. Qualquer coisa que esteja em cima da mesa é melhor do que o que está fora da mesa. Então, a pior alternativa negociável é melhor do que a melhor alternativa à negociação. Então, o advogado vai ajudar o cliente a conhecer o tamanho da mesa, sobre a qual o cliente vai, então, poder raciocinar sobre o que realmente importa para ele naquela mesa. E, muito importante, né, saber empacotar o que é mais importante para ele de uma forma que o outro lado consiga receber o pacote e concordar com ele. E a outra coisa muito importante e só para não deixar esse ponto fundamental, isso tem tudo a ver com expectativa. O ser humano, é feliz ou infeliz na comparação entre expectativa e realidade. Então, se a expectativa é muito alta, vai ser muito difícil fechar um negócio sustentável. Porque se for para pedir para o outro lado desistir completamente, se for para pedir para o outro lado implorar mil perdões, talvez seja melhor ir para o judiciário, porque na negociação vai ser improvável. Né? Então, também esse lugar de quem acompanha as opções, né? O tempo todo a gente negocia porque a gente acredita que é melhor negociar do que não negociar. Do momento em que a gente achar que não negociar é melhor do que negociar, acabou a mediação. Mas essa não é uma avaliação estática, é uma avaliação dinâmica. Então, mais um benefício de um advogado experiente acompanhar o cliente em mediação. Tem uma outra tarefa fundamental que o Bruce aborda nas habilidades do advogado em mediação, que é ajudar o cliente a avaliar o que precisa permanecer confidencial e o que pode ser comunicado à outra parte. Essa é uma decisão jurídica, sobretudo. Né? Uma coisa é falar com o mediador, né? E na prática, eu vou fazer um parêntese aqui, vai ser um parêntese um pouco longo, então vamos voltar para isso na prática daqui a pouco. A lei de mediação, toda a normativa da mediação, principalmente no Brasil, regula a questão da confidencialidade. E é muito interessante porque a gente tem 3 normas principais regulando a mediação no Brasil, que são a Lei de Mediação, o Código de Processo Civil e a resolução do CNJ. Esses 3 documentos têm listas de princípios da mediação. E tem dissonâncias. Então, essas listas não são iguais. Mas uma coisa na qual elas têm igual, né, é a confidencialidade como um princípio. E eu, respeitosamente, discordo. Por quê? Primeiro que confidencialidade não é princípio, é ferramenta, a meu ver. A confidencialidade serve para o mesmo propósito da transparência, dependendo da situação, que é a de gerar um ambiente de confiança. Então, confiança é característica essencial de uma mediação. Como a gente vai gerar confiança
é ferramenta. Então, quando eu tenho um ambiente negocial de partes que, em quantidade, têm condições de se sentar a uma mesa, eu posso trabalhar com confidencialidade. Mas se eu estou trabalhando num caso multipartes, que envolve comunidades inteiras, que envolve grupos tão grandes que não tem como se sentar à mesa, eu preciso trabalhar com um nível de transparência tal em que todos aqueles que pertencem se sintam igualmente informados sobre o processo decisório. E eu preciso trabalhar através de representantes de cada grupo que realmente representem o grupo e não aos seus interesses próprios, o que é um enorme desafio. Então, quando eu, como advogado, acompanhando o meu cliente, seja um cliente individual, seja um coletivo, em mediação, quando eu ajudo o cliente a avaliar o que precisa ou não permanecer confidencial, eu também estou trabalhando com essa noção do o que é bom para o meu cliente que chegue aos ouvidos do outro lado e o que não. O que é bom para o meu cliente que chegue aos ouvidos do mediador e o que não. Porque, mesmo que a lei diga que tudo que acontece na mediação, tudo que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, tudo que acontece na mediação fica na mediação, na prática, o mediador só tem como garantir a sua própria confidencialidade. Porque do momento em que o outro lado entra em contato com alguma informação que foi, digamos, tarjada de confidencial, mas que foi dita numa reunião conjunta, como é que você vai provar? E aqui, assim, Marcelo, Ricardo, se quiserem trazer ideias melhores, fiquem muito à vontade, tá? Eu acho muito difícil provar que efetivamente a ideia foi recebida numa mediação e que, portanto, é uma informação que não pode ser considerada no processo. Então, o dano está criado. Você pode até conseguir ser indenizado em algum momento, mas o dano já foi, a negociação já foi para o ralo, né? A imagem já foi para o ralo. E aí, para quantificar isso, são muitos processos que a gente queria evitar, então piorou a situação. Então, na prática, o advogado é a sintonia fina com essas diferentes camadas de confidencialidade que precisam ser geridas. E não é o cliente que tem condições de fazer isso. O cliente está emocional. O advogado está no melhor da sua racionalidade. Fala, Ricardo. Só para agregar aí o que você está falando, uma outra percepção que eu tenho também em relação à relação entre advogado e mediador, é que é comum acontecer do advogado utilizar o mediador como um aliado no convencimento do próprio cliente, porque em muitas situações em que o cliente é que não quer um acordo, é que não quer uma negociação, que acha que, como dizem os americanos, né, one day in court, ele quer um dia na corte, né, para que ele ainda tenha a ilusão de que lá vai se fazer justiça, né? Então, muitas vezes, isso eu ouvi várias vezes nos Estados Unidos, né, que o cliente do mediador é advogado, né? E o mediador pode ser um excelente aliado para o advogado. Exatamente. Então, eu não vou considerar que isso foi um spoiler, porque foi muito bem dito, mas essa é uma outra função do mediador. Tem coisas, eu vejo muito isso aqui, eu hoje trabalho full-time como mediadora da porta para dentro da organização. Então, eu trabalho com workplace conflicts, que podem ser conflitos individuais entre duas pessoas somente, ou um número restrito, ou podem ser conflitos coletivos de escritórios inteiros, de times que estão em diferentes lugares do planeta. Então, tem problema de todos os tipos, de todos os tamanhos. E num ambiente em que as pessoas se sentem... É muito interessante isso, porque quanto mais as pessoas se sentem seguras no espaço de trabalho, mais elas dão voz aos seus conflitos, né? Então, não é algo que é varrido para debaixo do tapete, né? É algo que, se está incomodando, se está difícil, tem que ser dito.
né? E é dito, e aí isso vem à tona, e eventualmente isso ultrapassa o limite do que é a negociação dá conta. E eu vou deixar essa comparação com a negociação para o próximo capítulo, se eu lembrar, se eu esquecer, alguém me lembra, por favor. Mas voltando aqui, tem coisas que o mediador tem um lugar de fala que o advogado não pode ter. Então, é muito difícil para o advogado trazer isso, assim, comparando também com o ambiente interno das organizações, é muito difícil ser um mensageiro das coisas que impactam a sua própria performance ou a sua própria a validação daquilo que você já disse e você não foi ouvido. Então, não é que o mediador seja opinador e que vá se confundir com o lugar do advogado, muito pelo contrário. O mediador não pode, de forma alguma, ser confundido ou ser percebido como competindo com o lugar do advogado. É um outro lugar. E exatamente por isso, muitas vezes, é complementar ao convencimento da parte. Então, o mediador ele não vai poder trabalhar, por exemplo, com algo que ele ouviu da outra parte sobre confidencialidade, mas ele pode, a pedido do próprio advogado das partes, seja numa reunião individual, o mediador pode também se reunir individualmente com os advogados, desde que os clientes permitam. Tá? E aí entra um pouco... existem diferentes interpretações sobre isso, mas, a meu ver, eu, como mediadora, eu jamais vou me reunir com um advogado sem pedir permissão ao cliente ou com um cliente sem o advogado sem pedir permissão ao advogado, né, por uma questão de ética da advocacia. E não é porque eu sou advogada de formação, é porque, como mediadora, eu entendo que o advogado legalmente constituído, ele está ali exercendo um papel indissociável do cliente dele, a menos que eles entendam e concordem em ter momentos separados com o cliente, com o mediador. Então, eu, por exemplo, quando eu fazia mediação no Judiciário do Rio, e eu comecei, né, antes de ter lei, antes de ter Sejusc, antes de ter toda enfim, a história que hoje tem, acho que o Marcelo começou antes de mim, né, Marcelo? Mas isso é porque ele é um prodígio, então. Mas então foi ao mesmo tempo. Eu acho que não, acho que foi mais ou menos ao mesmo tempo. Tá, então foi ao mesmo tempo. Eu ganhei um crédito aí. Porque o Marcelo tinha uma situação muito especial e muito, muito importante para o desenvolvimento da mediação no Brasil. Mas depois ele conversa isso com você. Mas o que eu queria dizer é que, na prática privada, as partes escolhem o mediador. Então, o advogado como disse muito bem o Ricardo, o advogado que na realidade, o cliente do mediador. O advogado que é o vetor para o cliente concordar em mediar e para o cliente levar isso para um mediador ou para outro. Existe uma escolha técnica do mediador. Cada situação requer um perfil de mediador. E o advogado que vai fazer essa escolha, né? Porque é o advogado que tem essa experiência, é o advogado que está racional na situação, é o advogado que está avaliando os riscos, e como muito bem disse a Daniela, se o mediador for uma porcaria, isso é um problema para o advogado, né? Porque o advogado ajuda o mediador, mas o mediador ajuda o advogado. Então, tem vários papéis que o advogado vai exercendo nesse caminho rumo à mediação. Mas, quando você está na prática privada, né, de um jeito ou de outro, o mediador foi escolhido. Então, ele já chega com uma certa legitimidade. Quando a gente está no judiciário, ninguém nos escolheu, né? A gente caiu de paraquedas num caso que não nos escolheu. Então, hoje em dia, isso não é mais possível por conta da complexização também da mediação no judiciário. Mas, na época em que eu comecei, eu normalmente, quando eu me era designado um caso, eu pedia para ler os autos, e isso também é outra polêmica, porque hoje em dia não é nem permitido, pelo menos no Rio, que eu saiba, porque eu também estou desatualizada,
mas não é nem permitido que o mediador leia o processo antes, né? Porque tem que ter um tamanho único, né? Tem que ter um procedimento único para minimamente ter uma uniformização, né? Do que é que pode ser uniformizado numa função dessa. Mas, enfim. Mas naquela época a gente tinha muita flexibilidade. Então, eu pedia para ler os autos, eu anotava o nome e o telefone dos advogados, eu ligava para os advogados com antecedência, eu dizia assim, doutor fulano de tal, muito prazer, meu nome é Gabriela Asmar, eu fui designada como mediadora para o caso do seu cliente Tiriri, o caso Tatatá, e eu queria que o senhor tivesse uma oportunidade de avaliar se eu posso ser uma boa mediadora para o seu cliente. E o que eu queria fazer com isso, para ser muito sincera, eu queria duas coisas. Primeiro, eu queria que a mediação não fosse uma surpresa para deixar o advogado com a calça na mão, ou a saia. Então, a pior coisa que pode acontecer é um advogado que está com medo de fazer cara de palhaço na frente do seu cliente. Então, o advogado tem que se sentir muito à vontade com a mediação, senão a chance dele atrapalhar é muito maior do que a chance dele ajudar. Então, eu queria dar a ele a oportunidade de tirar dúvida, de fazer o dever de casa dele antes do dia da mediação. E a segunda coisa que eu queria era que, se necessário, ele tivesse tempo de renegociar o seu contrato de honorários com o seu cliente. Porque isso é uma verdade que não pode calar. O advogado é stakeholder numa mediação. Se o advogado vender trabalho, ele não tem interesse na mediação, porque quanto mais durar o processo, melhor. Só tem interesse na mediação o advogado que vende resultado. Uma grande diferença, eu adoro contar essa historinha, eu acho ela muito ilustrativa. Eu vou até fazer a historinha com avião em homenagem a Daniela, porque normalmente é com navio, mas tudo bem. Então, com avião, né, é difícil, porque tem que ser um voo bem longo, mas vamos lá no voo bem longo. O avião, estava todo mundo dentro do avião, né? Era um avião gigante daqueles, acho que o Concorde é bem grande, né? Era, pelo menos, acho que já estava fora de linha. Mas, enfim, era um Concorde, que é uma história do passado, com, sei lá, 500 passageiros dentro, né? Tudo carga viva, literalmente, e começou a dar um problema no motor, e ninguém sabia consertar o problema, e aí contactaram a base, e aí chamaram os maiores experts da NASA e o Caramba 4 para tentar consertar o avião em voo, porque ele não ia ter como pousar, e todo mundo apavorado, né? E os passageiros de cinto apertado, rezando para todos os santos e tal. E aí chegou um senhor que estava no avião, que estava sentindo aquele burburinho, e que virou lá para o piloto, para o copiloto, falou assim, olha, eu sei como consertar o avião. Então, eu acho que é bom vocês me darem uma oportunidade, porque senão morreremos todos, né? E aí o piloto falou, tudo bem, tal. Ele falou, só tem um detalhe. Eu quero primeiro negociar com o dono da companhia aérea os meus honorários. Aí ele, né, é colocado lá em rádio, em contato com o decisor do outro lado, e o decisor do outro lado fala assim, não, o senhor, por favor, se o senhor sabe o que fazer, por favor, faça, né? Porque já estamos em voo, já está acabando o combustível, tá perfeitamente. Só tem um detalhe, o senhor vai me pagar quando eu consertar o avião, ok? Ok. E o valor dos seus honorários? Isso eu vou falar depois que eu consertar o avião. O cara falou, tudo bem, porque senão vão estar mortos mesmo, então, né? Bom, beleza. E aí, o cara foi lá, né? Escutou o barulhinho do motor, botou a mão assim, sentiu onde estava quente, onde não estava, e tal, fez, mexeu, e pegou um martelinho que estava no bolso, assim, tut! E aí, o avião entrou de novo em funcionamento,
e pousaram todos vivos, todos alegres, comemorando, celebrando a vida. E aí ele vai cobrar a conta do dono da empresa aérea. E aí ele vira para o dono da empresa aérea e fala assim, olha, eu vou lhe cobrar $1 bilhão. Aí o dono, como assim? $1 bilhão? Né? Nós salvamos vidas, né? Nós evitamos um dano grave de imagem para a sua companhia, nós salvamos a própria aeronave, então é $1 bilhão. Aí o dono da companhia fala assim, mas $1 bilhão por uma martelada? Fala assim, não, a martelada é $1. O resto é por saber aonde dar a martelada. Né? Full stop. Então, o advogado que vende resultado é aquele que sabe dar a martelada e que, portanto, está confiando que o avião vai sobreviver. E que, se não sobreviver, ele também está morto. Só que o advogado que vende trabalho, ele quer que o avião se lasque, porque ele não está no voo, em primeiro lugar, isso é muito importante. Aliás, essa historinha ficou melhor com o avião do que com o navio. Porque na historinha do navio, o cara não estava no navio e foi chamado. O advogado em mediação está no avião. Ele está com a pele dele junto do cliente, tentando buscar o melhor para todos. E ele sabe que se ele não souber dar a martelada, pelo menos aquele processo, né, ele também se danou. Então, quando a gente contrata honorários por resultado, a gente é parceiro. Quanto mais rápido, melhor. Quanto melhor, obviamente melhor, né? Sem ser redundante, mas não é o quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. Porque no raciocínio contrário, se eu vendo trabalho, né, e o cliente chega no meu escritório e eu digo para ele assim, olha, esse seu processo dá muito trabalho, por isso eu vou precisar te cobrar $1 milhão, né? Não é 1 bi, mas $1 milhão. E o cliente fala, mas $1 milhão é muito dinheiro. Eu, não, é muito dinheiro, só que olha só, eu vou ter que trabalhar durante tantos anos, 10 anos, né, no Brasil 20, eu vou ter que ter uma equipe de sei lá quantas pessoas, eu vou ter que gastar com inteligência artificial para entender o que esse juiz vai... eu vou ter que... Né? Então, eu estou justificando os meus custos para poder cobrar o que eu cobro. Né? Então, a gente está sempre falando de custo afundado. E aí, se eu prometo trabalhar por 20 anos para ganhar $1 milhão e em 2 meses eu resolvi o problema, quanto é que o cliente vai querer me pagar? Ele vai querer me pagar... Você está sem microfone, Daniel. Eu chutei um valor mínimo, né? Pois é, né? Porque se você vendeu o trabalho e você trabalhou pouco, você vai ganhar pouco, certo? Então, Exatamente. combinado não sai caro, né? A questão é, se eu vendo resultado, eu estou junto. Então, quanto melhor for para o meu cliente, melhor será para mim. Faz muito mais sentido, né, do que, a meu ver, e é por isso que nós todos estamos aqui, cá entre nós, né, do que eu vender algo que, em vez de agregar valor para o meu cliente, desagrega, como acontece no judiciário. E isso não é uma demonização do litígio, muito pelo contrário. O litígio tem o seu lugar, que de preferência não precisa ser usado. Né? Se a gente puder evitar de chegar lá, beleza. Mas às vezes não é possível. Né? Como diria Indira Gandhi, com terrorista não se negocia. Então não adianta fazer negócio com uma pessoa que não tem motivos para honrar o que quer que seja decidido. Então, exatamente por isso, a gente precisa de uma mente jurídica acompanhando o cliente, não apenas para tudo isso que a gente já falou até aqui, mas também para que, seja o que for assinado no final desse caminho, será honrado. Né? Então, a gente precisa ter... isso é um outro problema que eu vou abordar... E não, a gente tem pouco tempo. A gente precisa ter cláusulas que garantam a execuibilidade do contrato.
porque no final das contas o acordo é um contrato, né? Não muda nada. Então, muitas vezes, o Bruce faz nesse nosso capítulo de hoje um apanhado muito interessante das habilidades do mediador, do advogado em mediação, né? É muito importante olhar para isso como algo que, bom, isso fica óbvio no capítulo, não preciso repetir, mas que vai além das habilidades jurídicas, né? Ser advogado em mediação é ser alguém que conhece o direito, mas que também enxerga o ser humano, que também consegue entender o intangível, que muitas vezes o cliente também não tem claro quando chega. E não é que o advogado vai virar terapeuta, não é para virar terapeuta, é para virar alguém que consegue olhar para o mapa maior e ajudar o cliente a entender aonde ele está nesse mapa, para onde ele quer ir, quais são os caminhos entre A e B, prós e contras de cada caminho, e tomar decisões bem informadas. E muitas dessas decisões não têm preço. E isso o advogado precisa enxergar também, inclusive para avaliar como é que ele vai cobrar por algo que não tem preço. É difícil quantificar, mas precisa ser um bom negócio para todos, inclusive para o advogado. Porque uma das coisas que, a meu ver, prejudica a prática da mediação no Brasil é um excesso de trabalho gratuito. Porque se não for sustentável, não dura. E esse é um trabalho que demanda uma atenção plena. Enquanto você está no seu escritório escrevendo uma petição, se 20 pessoas batem na porta e ao voltar para o computador você tem que reler do começo, mas você consegue continuar dali, isso é uma coisa. Quando você está com essa pele de dentro do avião, no caso com o teu cliente, naqueles momentos, né, enquanto você está acompanhando o seu cliente numa reunião de mediação, você precisa ir muito de uma das habilidades que o Bruce menciona como paciência. Porque é um processo maiêutico, Sócrates, né? Você precisa fazer brotar, nascer de dentro das pessoas que são as reais decisoras e que são as reais beneficiárias do acordo que virá, aquilo que realmente importa e é factível para elas e não para você. Vocês e o mediador. Quer dizer, esse é um trabalho de equipe, mediador e advogados, ajudando os clientes a parirem um filho conjunto, que se chama acordo. Né? E isso não tem como apressar. A maiêutica de Sócrates é muito interessante porque ele desenvolveu esse método olhando a mãe dele, que era parteira, trabalhar. Então, o parteiro, a parteira, ela não faz nascer o bebê dentro da barriga da mãe, né? O bebê já estava ali. Ela só faz o bebê vir ao mundo num tempo que é dele. Então, tem que, muitas vezes, esperar. Tem que, muitas vezes, parar, respirar, descansar, recomeçar. Então, é incompatível com, por exemplo, uma advocacia de partido em que o advogado não tem interesse em permanecer numa audiência por mais de 15 minutos. Não dá. Né? O advogado que trabalha em mediação, ele tem que entender que na hora em que ele está numa reunião de mediação, ele precisa ter tempo. Mas é um tempo que é concentrado ali para, no fringir dos ovos, a solução ser muito mais rápida. A gente tem, é impressionante como o tempo voa, a gente tem 4 minutos, eu queria abrir para vocês poderem perguntar o que quiserem. Se não houver pergunta, sempre tem o que falar.
Gabriela, eu ouvindo você falar sobre esse ponto que é muito sensível em relação ao pagamento, né, e como cobrar. Eu não sei se ainda está valendo na Itália. Eu lembro que eles começaram a fazer um teste para incentivar a participação dos advogados, que era um pagamento escalonado. E eu achei muito interessante porque ficava muito claro e muito objetivo, assim, como é que incentivava o advogado a incentivar o cliente a continuar na mediação, se aquilo fosse, claro, é, positivo para todos ali, principalmente para o cliente. Mas era assim, a primeira sessão, que era a sessão de avaliação junto com o mediador ali, a primeira para conhecer, onde ele acompanhava, já tinha um FII ali. Se eles fossem continuar, ou seja, eles iam fazer o percurso do desenvolvimento, aí tinha um outro valor para acompanhar, para ajudar a preparar o cliente, acompanhar, desenvolver todo o percurso da negociação. E se chegassem ao final, tinha um outro valor ainda acrescido, que era para montagem, né, desse contrato, ou do corpo do que seria o acordo. É onde o advogado tem um valor muito grande também, porque ele ajuda a dar essa lógica, né, de como é que aquelas vontades vão ficar claras num compromisso. Eu achei muito interessante, porque à medida que o advogado visualiza que quanto mais tempo ele fica na mediação, mais ele está ganhando, ele tende a incentivar também o cliente É, a apostar naquele caminho, né? é. Mas sem o risco dele também querer prolongar além do útil, né? Sempre é uma linha, né? É. Mas é Só, interessante, interessante. só para agregar aí nessa discussão, né, eu já vi também clientes que, na advocacia, no caso, né, porque acaba que eu tenho dois chapéus, mas como advogado já vi clientes que escalonam pelo tempo de duração, ou seja, quanto mais demorar o processo, menor vai ser a remuneração do advogado, que também é uma forma de incentivar, por exemplo, o uso da mediação. Então, também é uma outra É. estratégia. E o que eu sempre falo para vender a mediação é que, para os advogados, né, porque existe essa percepção de que pode ser um risco de menores ganhos, né, é que o cliente que você resolve o caso com menor custo e mais rápido vai ser seu cliente para o resto da vida, porque vai sempre querer essa solução e não outras. E um garoto propaganda também, né? Exato. Deixa eu só, uma coisinha. O Marco queria falar e a Daniela está com a mão levantada. Então, o Marcos fechou a câmera, não sei se ele ainda quer falar, porque ele tinha tentado antes. Senão, a Daniela fala e depois ele fala quando ele voltar. Então, Daniela. Eu, na verdade, quero só aproveitar mesmo a oportunidade, porque eu tenho zero experiência em mediação, trabalhei em escritório de advocacia e depois fiz uma transição para jurídico interno e estou há muito tempo em jurídico interno. E agora que eu estou buscando, na verdade, uma outra formação como plano B, como plano de aposentadoria, aquela coisa toda que eu não me vejo parando, né? E pela essa minha prática dentro de empresa, né, durante algum tempo, multinacional e tudo mais, eu não estou no escritório, mas eu estou dentro da empresa e vejo quanto às vezes, e eu não sou do contencioso, né? Sou mais a parte contratual. Então eu vejo quanto falta para os meus colegas do contencioso influenciar o negócio dentro da empresa para que para que os executivos tenham esse desejo também, né? Então, e aí eu percebi que eu tenho uma certa habilidade para trabalhar quando tem esses enroscos e tudo mais, e por isso que eu fui buscar e estou amando. Mas a minha pergunta para ti é muito mais assim, em termos de, não conselho, né? Porque o conselho fosse bom a gente vendia, não dava, mas eu estou percebendo que existe realmente uma grande diferença em você ser uma advogada em mediação, né? Onde você vai ter os clientes que você vai acompanhá-los numa mediação e ser mediadora, né? Mas o que não está claro para mim é assim, ó, o que vem primeiro, né? Ou se existe ou se você tem que tomar essa decisão, se você vai para um lado ou se você vai para o outro, ou se você começa em um e vai para outro, né? É isso que eu ainda não,
acompanhei, né, toda a sua fala, como você começou e tudo mais, mas eu não sei muito bem isso, assim, se você tem que escolher ir para um lado ou para o outro, ou se você começa de um, vai para o outro, enfim, se você pudesse fazer algum comentário nesse sentido. Olha, eu acho que talvez o Ricardo e o Marcelo e a Lu tenham outras experiências para compartilhar, mas eu vou falar o que eu entendo. A meu ver, tá, do momento em que eu comecei, eu me apaixonei pela mediação quando eu era advogada de escritório. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui ser advogada interna também de empresa, e aí eu fiz muita coisa legal que dava uma outra masterclass sobre como advogada interna. Eu foquei mais na parte de advogado externo, porque tem mais a ver com o capítulo que a gente está trabalhando hoje. Mas eu, pessoalmente, fui mais feliz como advogada interna do que como advogada externa. E usei muita mediação. E, numa forma bem resumida de dizer, o advogado interno ele tem muito mais clareza sobre o que realmente é interessante para o cliente, pessoa jurídica, do que o advogado externo, de um modo geral, né? Com honrosas exceções. A questão que você pergunta, né? Ser mediador ou ser advogado em mediação, eis a questão, do momento em que você se torna mediador, se você quiser se tornar mediadora, e aí você tem que experimentar e ver onde é que você se sente mais harmonicamente útil, se você também tiver uma atividade de advocacia, o risco é dos advogados que estiverem com seus clientes na mediação na qual você é mediadora terem um certo medo de perder seus clientes. Porque na mediação você experimenta uma intimidade com as partes que não existe em nenhum outro método. Então, o que você escuta numa reunião privada de mediação vai muito além do que você escutaria num método adversarial, seja a arbitragem, seja o judiciário. Então, e na negociação não existe essa possibilidade de uma reunião individual sob confidencialidade. Uhum. Então, eu acho que do momento em que você vai ter que experimentar e ver aonde você se sente mais você, né? Mas se você optar por ser mediador, naturalmente, pelo menos aos poucos, você vai acabar migrando. Pelo menos aconteceu comigo, 100%. não quer dizer que isso seja a regra, tá? Até porque é bem difícil viver de mediação só no Brasil, ainda. Então, tem gente que consegue, mas não é muita gente. Muito mas obrigada, Gabriela. É um mercado que está em franco desenvolvimento. Então, eu posso estar já desatualizada ou em pouco tempo tudo pode mudar, né? Quem viver Não, verá. tá ótimo. Muito obrigada, viu? E parabéns pela tua apresentação, mais uma vez. Eu que agradeço. Itisgo. É o Thiago. Ah, Thiago. Mas o nome está escrito ali, eu não tô maluca, não, né? Thiago, você está sem microfone. Opa, obrigado, ativando aqui. Está ouvindo? Oi, pode falar. Eu achei extremamente importante essa aula, sua explanação, porque agora ficou muito claro que eu quero permanecer como advogado em mediação, né? Fazendo parcerias com outros amigos meus advogados e mediadores, que é todo um sistema que se monta aqui. E minha preocupação, e gosto de ler muito sobre inteligência emocional, essas coisas, é como lidar com algumas vaidades e ego que tem nesse meio jurídico, né? Para firmar essas parcerias, deixar claro. E eu estou vendo aqui que, na verdade, o advogado em mediação ele é até a boca de um funil de vendas até dentro da mediação. Talvez através de mim é que eu estou vendo que eu vou utilizar ainda mais o papel do mediador. Né? Como o Marcelo, que já é meu parceiro, já conheço o Marcelo há muito tempo, Girardi, né? E agora me veio toda uma sistemática de desenhar isso na prática no escritório. Então, mas a pergunta que eu quero deixar claro na sua experiência aí, como é que eu lido com essa parte? Eu sei que isso é um assunto extremamente complicado, merece às vezes uma aula inteira, alguma coisa, essa parte do ego e da vaidade que impera às vezes no nosso ordenamento jurídico, né, com os amigos ou não.
ou eu selecionar alguns critérios até antes, que é isso que me veio, de a quem buscar parceria. Eu decidi quem é que já tem a visão alinhada com alguns princípios e valores que eu prego, que é exatamente os princípios da mediação, da confiança e tudo mais. Talvez não tenha que ser uma coisa muito divulgada, mas eu sim selecionar aquelas pessoas que eu já sei que têm caráter e postura parecida com a minha para poder iniciar essa parceria. Tá bom? Era isso que eu queria. Isso é o ideal, né? Se você conseguir trabalhar numa equipe, digamos assim, que já se respeita, que já se confia, você, o advogado da outra parte, o mediador, sensacional, né? Agora, nem sempre a banda vai tocar desse jeito. Eventualmente, o teu cliente tem um advogado que você detesta. E aí, a gente entra numa lógica que esse livro, Como Chegar ao Sim, que eu mencionei no início, não sei se vocês já leram, né? É um livro bastante... Tive um curso fazer lá em Harvard com o Marcelo sobre isso. Nós fomos para lá para trabalhar com ele, do que eu. respeito. Tem uma parte da introdução desse livro que fala que a negociação baseada em princípios, que é a espinha do Como Chegar ao Sim, a espinha dorsal, é algo que, quanto mais o seu adversário sabe fazer, melhor para você. Quanto melhor for o seu adversário, melhor para você. É a mesma lógica aqui. A coisa mais difícil que tem é fazer uma mediação com advogado burro. Tem, né? Tem. Quando você tem que ter pena do cliente porque o advogado realmente não vai, é muito complicado, porque o mediador ele não pode ser a pessoa, o mediador de forma alguma pode competir com os advogados ou pode criticar os advogados na frente do seu cliente. Mas tem horas que, eventualmente, você precisa pedir uma reunião privada com o advogado, se o cliente permitir, e dizer assim, doutor, o que o senhor avalia disso assim, assim? O senhor já avaliou isso assim, assado, papapá? Porque, na realidade, está atrapalhando o cliente. E, às vezes, é por má fé, às vezes não, né? E é com esses que você vai realmente comprovar a sua malevolência negocial. Ficar ali, acho que ele falar demais assim, na mediação está mostrando serviço, às vezes não é, o silêncio dele talvez seja melhor, o advogado. Exatamente. Obrigado, Gabriel. Deixa eu só falar rapidinho que no nosso e-book, a fala do Bruce no e-book foi exatamente essa. Ele traz um caso que ele acompanhou, na qual a cliente, vendo que o advogado não tinha condição técnica para seguir na negociação, escanteou o cliente, o advogado, e ela que tomou a frente, né? Então, assim, o grande problema de um advogado mal preparado, né? Que é por isso que nós estamos lutando, né, Gabi? Da gente fazer essa preparação adequada para a mesa de mediação e negociação. Eu acho que o Marco voltou. Marco, você quer... Voltou. Você queria falar, Marco? Não, eu só queria falar com a professora, que foi ótima realmente a tua exposição, professora, mas uma questão assim que eu tenho assim dificuldade, não é só no relacionamento, eu acho que eu sou um advogado bastante experiente, já fiz bastante mediação, sou advogado trabalhista, e a mediação sempre esteve muito contextualizada dentro do processo do trabalho. É muito mesmo, né? Hoje, né, foram pioneiros nos sejusques, enfim, mas eu acho assim, uma dificuldade que eu tenho na negociação é o controle de ansiedade. Como que eu faço esse controle, que é uma questão muito pessoal minha mesmo, até onde que eu posso ir, onde que eu vou dizer assim, quando que eu vou poder chegar numa proposta final? Na verdade, obviamente, isso daí vai mudar de pessoa para pessoa, mas eu queria saber um pouco da sua experiência em relação a isso, porque eu acho que uma visão mais científica, mais estudada, é muito melhor do que aquela ideia pragmática que eu tenho do meu dia a dia, né? Então, agora até troquei uma mensagem de uma negociação coletiva que eu estou fazendo, onde, infelizmente, eu já cheguei lá no maior patamar e a pessoa, inclusive, voltou atrás me dizendo uma coisa que não tinha dito. Então, agora, o que eu vou fazer? Mas acabei de receber isso aqui no meu WhatsApp. Então, eu queria entender um pouquinho como que a professora vê essa questão, como que a gente faz esse controle, mas, obviamente, é a sua visão, né? E é uma visão científica, certamente. Olha, a minha visão científica é que, para lidar com a ansiedade, a gente precisa
Eu vou falar aqui de uma forma leiga, tá? Não é científico, que eu não sou expert no assunto, mas eu, né, arranho. Basicamente, o nosso cérebro límbico, que é exatamente onde se processam as emoções, e a ansiedade é derivada de emoções, né? Ela é embebida em emoções, é como se fosse um músculo que você vai para a academia e faz musculação para ficar forte e resistente. Então, existem exercícios específicos para isso em várias áreas do conhecimento, não apenas na psicologia, né? A psicologia é uma que trabalha muito isso. Mas tem muitas maneiras, tem coaching, tem constelação. Eu sou consteladora também, então dava para falar outro seminário sobre isso, que foge completamente aqui do assunto do Bruce. Mas para a habilidade negocial, e eu tenho certeza que você é um bom negociador, senão você não estaria trabalhando em negociações coletivas há tanto tempo, mas para negociação, isso não tem nem a ver com o cenário de mediação em si, mas sim com o exercício negocial que acontece na mediação. Na realidade, a mediação é uma negociação assistida, mas é uma negociação, né? Para você poder ser um bom negociador, você precisa ter o que o Bruce chamou de paciência no nosso capítulo, mas que é exatamente esse controle da ansiedade. Você precisa, eventualmente, passar uma informação a conta-gotas. Você precisa, eventualmente, blefar, né? E por aí vai. Mas isso você só vai conseguir fazer de uma forma ótima, né? Com essa musculação do cérebro límbico, né? Tem que realmente cuidar desse treino, porque não, treino é treino, jogo é jogo, mas não é na hora do jogo que a gente pode treinar, né? Então tem que treinar. E isso você vai fazer fora do teu lugar de advogado. Você vai fazer isso como ser humano para voltar para o lugar de advogado turbinado mais ainda. Perfeito, muito obrigado. Alguém mais? Já estamos a 14 minutos passados, mas a gente teve o vai não vai do Zoom, então tá tudo certo. Ok? Podemos encerrar então? Sim. Gabi, sempre esse enorme prazer estar com você. A gente quer continuar conversando. Eu já assisti algumas vezes, né, esse tema, mas é sempre um renovar, né? Às vezes você tem algumas falas ali na entrelinha que você quase nem falou direito, mas você fala, cara, eu não tinha pensado nisso. Então, o que eu, né, só posso dizer a você mais uma vez, que Deus te abençoe, muito obrigada pela tua, é, de novo, generosidade em estar aqui conosco e que os teus caminhos sejam sempre aí muito abençoados e que a gente sempre possa estar junto. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, então, beijo para vocês, Ricardo, Marcelo, meninas. Ok. Prazer, Lu. Brigadão também. Obrigada a vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos e vamos nos falando pelo WhatsApp, ok? Oi, Gabi. Tudo bom? Tava escondido aqui um pouquinho. Tô Ah, é. notando.